Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Isaías capítulo 39, um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias. Buscar mudar são os objetivos do nosso grupo Propósito. Isaías 39 também está registrado, essa mesma história, em 2 Reis, do versículo 12 ao versículo 19 do capítulo 20. Nós temos aqui a narrativa que diz que por esse mesmo tempo, que tempo é esse? O tempo em que o rei Ezequias foi curado, o rei Merodach-Baladã mandou mensageiros levando uma carta e um presente ao rei Ezequias, porque ficou sabendo que ele havia sido curado. E o rei Ezequias recebeu essa honra e ele cometeu aqui um grave erro. Ao invés de contar a verdadeira história de como o Senhor havia curado, de como o Senhor havia dado o grande livramento contra o rei da Síria, tanto é que os mensageiros conseguiram chegar a Ezequias. Se estivesse acontecendo o cerco ainda da Síria, os mensageiros da Babilônia não conseguiriam chegar até o rei. No entanto, o Senhor já havia dado grande vitória ao povo de Judá contra o rei da Síria. E aqueles mensageiros chegam ali e o rei Ezequias, ao invés de dar a glória a Deus, ele começa a mostrar as grandezas do seu reino, ou seja, as vitórias sobre as dificuldades, sobre a enfermidade, sobre o exército que não poderia ser vencido por nenhum outro exército do mundo, a mão de Deus operando na vida do rei Ezequias e da nação de Judá, provocou no coração do rei um orgulho. Ele começou a achar que era bom. Cuidado, meu irmão, com esse sentimento. Às vezes o Senhor vai usar você como um instrumento poderoso. O Senhor vai fazer maravilhas na sua vida e você corre o risco de ser tentado a não dar glória ao Senhor. O que o rei Ezequias fez? Ele começou então a mostrar toda a grandeza do seu reino. Mostrou o ouro, a riqueza, as especiarias, os perfumes, as armas. Não houve nada em lugar nenhum que o rei, dos seus depósitos, não mostrasse aqueles homens que foram ali enviados, mensageiros da Babilônia. Então, tome cuidado, meu irmão, com quem se aproxima diante de você, com bajulações, com lisonjas. Não estou dizendo que é ruim receber presentes. Se eu falasse isso, eu seria hipócrita, porque eu mesmo gosto muito de receber presentes. Quem não gosta? Mas tome cuidado. Não é porque você recebe um presente que quer dizer que aquela pessoa ali quer o seu bem. Preste atenção, dar as coisas para as pessoas, dar coisas é muito fácil. Honrar com as palavras é muito fácil. Você deve confiar e revelar a sua intimidade, como o rei aqui fez com esses mensageiros de uma maneira errada, para pessoas que realmente têm valores que tornam isso possível. Por exemplo, muitas pessoas desprezam quem fala a verdade. E eu digo para você, é muito melhor alguém que está do seu lado e que tem coragem de dizer para você naquilo que você precisa mudar, tem coragem de dizer para você a verdade, tem coragem muitas vezes de te ferir por amor, dizer, olha, não está certo isso, repense isso, vamos juntos, do que alguém que só te honra sem saber muitas vezes da história. Cuidado, tome cuidado, tome cuidado. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor se irou muito e o mesmo profeta que foi anunciar a cura a Ezequias foi agora até ele fazendo algumas perguntas interessantíssimas, tá? Ali há um inquérito, um verdadeiro inquérito do profeta Isaías investigando. Ele foi até eles e diz assim, de onde vieram esses homens e o que disseram? Então, de onde vieram? É a pergunta. De onde vieram? E aí o rei responde, vieram de um país que fica muito longe daqui. Vieram da Babilônia. Cuidado, meu irmão, com a sua impressão. Sabe por que Ezequias revelou tudo aquilo que ele possuía? Porque ele achou que aqueles homens não representavam uma ameaça, afinal de contas a Babilônia ficava a muitos quilômetros dali, a mais de 1000 quilômetros, que naquela época uma viagem dessa, pelas dificuldades da viagem, era quase impossível um reino como a Babilônia querer atacar a Judá, porque a logística seria uma coisa muito difícil. No entanto, a impressão de Ezequias estava enganada. Ezequias deu a sua intimidade porque acreditou que aqueles homens não representavam ameaça. E aí, Isaías pergunta, e o que eles viram? O que foi que viram no palácio? E o rei respondeu, viram tudo, e não houve nada no depósito que eu nos mostrasse. Ezequias falou tudo. Então, o Senhor, ele disse para Isaías, Isaías revelou ao rei, o Senhor Todo-Poderoso diz que vai chegar o tempo em que tudo aquilo que é no seu palácio, isso é, tudo que você mostrou, toda a sua intimidade, toda a sua riqueza, tudo que os seus antepassados juntaram até agora, vai ser levado para a Babilônia e nada ficará, nada, não ficará nada. Alguns dos seus próprios filhos serão levados prisioneiros e feitos eunucos para trabalhar no palácio do rei da Babilônia. Eu só quero lembrar você o seguinte, lembra o que aconteceu no capítulo anterior? Deus havia dito para Ezequias o seguinte, coloca a sua casa em ordem porque você vai morrer.
E interessante que colocar a casa em ordem aqui para Ezequias era deixar as coisas de uma maneira correta, cuidar das coisas, cuidar de uma forma que estivesse tudo ajeitado, tudo de acordo, como muitas vezes muitas pessoas não organizam, né? Nós vemos, por exemplo, muitos pais que passam a vida acumulando bens e aí morrem, talvez passaram a vida inteira juntando bens, mas não deixaram aquilo organizado, não deixaram a casa em ordem. E quando partem, ao invés de dos filhos gozarem daquilo que foi acumulado para a família, eles não conseguem porque está tudo desorganizado, um bem está no nome de outra pessoa, há uma briga porque nada foi feito como deveria ter sido feito, colocando de fato a casa em ordem. Isso acontece muito. Só que no caso de Ezequias, colocar a casa em ordem era verificar realmente como ele estava vivendo. Por quê? Porque Ezequias não tinha filhos. E por que nós podemos dizer isso? Porque o rei Manassés foi o rei que começou a reinar, um rei mais jovem que começou a reinar, 12 anos de idade quando ele começou a reinar. E lembra que Deus deu a Ezequias 15 anos de vida. Então o rei Ezequias, ele não tinha filhos, depois ele teve filhos, teve Manassés, o seu primogênito, que assentou no trono aos 12 anos, e preste atenção, ele não cuidou da sua casa. Os 15 anos que Ezequias viveu, ele deveria ter investido no seu filho, mas assim não fez. O próprio Isaías está dizendo isso aqui: seus filhos serão feitos eunucos, vão trabalhar no palácio, vão ser levados pelo rei da Babilônia. E sabe o que Ezequias disse? Mais uma vez, ele diz assim, então entendeu que queria dizer que durante a vida dele haveria paz e segurança, por isso disse, a mensagem que o Senhor me deu é boa, boa é essa mensagem. Então, o que Ezequias fez? Ezequias, ele não cuidou da sucessão. Ele disse, boa é essa palavra, por quê? Porque no meu tempo, então, quer dizer que nesses anos que me restam, que eram 15, eu vou viver em paz, isso vai acontecer nos dias dos meus filhos, então boa é essa palavra. E o homem que vive assim, meu irmão, pode ter certeza que ele está enganado na sua impressão. Você precisa entender que você está aqui com uma missão. Eu não sei qual é a sua profissão, mas quero dizer para você que a sua profissão não é a sua missão. A sua missão é glorificar a Deus e fazer discípulo de todas as nações. E isso começa dentro da nossa casa. Os seus filhos, antes de serem seus filhos, eles são servos do Senhor. E você precisa criá-los com essa consciência. Você tem que inculcar na mente deles que eles existem com um propósito, existem para servir ao Senhor e que você foi colocado na vida deles para que possa instruí-los, para que eles possam assim receber de você a palavra e você vai estar cuidando assim da continuidade dessa aliança. A Bíblia nos ordena isso, que nós devemos anunciar essa aliança que nós temos com Deus aos nossos filhos e eles aos filhos deles e assim de geração em geração, porque nós somos o povo eleito, nós somos a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, nós somos sacerdócio real, separados para viver esse ambiente da graça e da misericórdia, da salvação. A Bíblia diz que o Senhor tem uma aliança até 1000 gerações com os que o temem, buscam. O próprio reino de Judá é prova disso. A aliança que o Senhor fez com Davi não se apartou. É uma aliança que foi de geração em geração em geração, cumprindo o seu propósito, e assim também somos com a gente. Assim acontece conosco. Então, cuidado. No tocante à sua vida, meu irmão, tome cuidado com quem traz presentes, tome cuidado com quem te lisonjeia, prefira as pessoas que te dizem a verdade, não dê a sua intimidade a estranhos, tome cuidado com isso. Pode parecer, no primeiro momento, que aquilo não é uma ameaça, mas isso pode ser o motivo da sua derrota. Cuidado, cuidado. Você tem que tratar bem todo mundo, mas a intimidade do seu lar, da sua casa, da sua vida, você não deve dar a estranhos. Cuidado para que isso não sirva de pedra de tropeço, de derrota para você lá na frente. E tome cuidado com as suas impressões, porque muitas vezes nós estamos errados nas nossas impressões. O que você diz que é bom hoje, não é. Por exemplo, Ezequias falou, boa é essa palavra, porque eu vou ter paz e tranquilidade no meu reino. Se a gente viver uma vida imediatista, nós estamos errando, irmãos. Nós precisamos pensar no mundo de amanhã. A gente precisa pensar no que nós estamos projetando para os nossos filhos. E aí eu não falo sobre a sua vida financeira, acadêmica, porque eu sei que tem muitos pais que se preocupam com isso. Eu quero que o meu filho tenha essa e aquela profissão. Não pensa nisso, não. Queira, acima de tudo, que o seu filho seja um servo de Cristo. Porque se ele for um servo de Cristo, independente de qual seja a sua profissão, se for médico, engenheiro, advogado, for um trabalhador rural,
for qualquer outra profissão, ele vai ser uma bênção nas mãos do Senhor e vai cumprir o seu propósito na terra. Deus te abençoe, meu irmão, e que você possa viver essas verdades da palavra de Deus. Um abraço e até o próximo capítulo.